Dando sequência, passemos agora para outro sistema igualmente importante, no caso dos animais bilaterais, que é o sistema excretor. Então, como eu falei para vocês já, esse sistema é o encarregado por remover os resíduos, os excretas nitrogenados produzidos pela própria digestão das proteínas. No caso de cnidários e poríferos, isso é feito por difusão, mas nos animais com maior volume corporal, portanto nos animais bilaterais, apareceu um sistema excretor. Ele é encarregado, então, da eliminação desses resíduos nitrogenados, mas muitos animais aquáticos, e principalmente marinhos, conseguiriam eliminar todos os excretas através simplesmente da difusão. Na verdade, para esses animais, o sistema excretor é muito mais importante para a osmorregulação, para o equilíbrio do balanço de água e sais dentro do corpo. No caso dos compostos nitrogenados, eu acho que vocês já estudaram, mas os principais compostos nitrogenados são três: amônia, ureia e ácido úrico, e vocês já devem ter estudado isso, eu acredito, mas a principal diferença entre eles é com relação à necessidade de água. Então a amônia é o resíduo produzido inicialmente, mas é um resíduo extremamente solúvel, então se houver grande disponibilidade de água, não há problema em eliminar a amônia e esses animais são chamados amonotélicos, ou seja, excretam amônia. Caso haja restrições quanto à água, então animais terrestres, pode haver a conversão da amônia em ureia ou ácido úrico às custas de energia, então gastando ATP. Então nós temos os animais uricotéricos, que são aqueles que excretam ureia, ureotélicos, que são os que excretam ureia, e uricotélicos, que são os que excretam ácido úrico. Bem, o processo da excreção ele consiste em 3 etapas. Uma primeira etapa é a ultrafiltração, que produz uma urina primária. Depois vai haver uma reabsorção. Então essa urina primária, além dela ser muito diluída, ela tem muitas substâncias que não interessa ao animal eliminar. Então, ao longo de um duto, ao longo de um canal, vão ser reabsorvidas tanto a água quanto essas substâncias que não deveriam ser eliminadas. E, finalmente, o produto, a urina final, é eliminada através do corpo por um nefridiópolo. Além do processo de reabsorção, muitas vezes os animais também aproveitam para eliminar mais sais, isso dependendo então do equilíbrio osmótico. Então eles aproveitam para eliminar mais sais ou mais água através de um processo ativo mesmo, no caso dos sais. Então eles têm uma secreção ativa. E há 2 tipos de sistema excretor, e eu acredito que vocês ouviram falar pouco deles ainda, pelo menos as principais diferenças entre eles. Acredito que no ensino médio não falaram quais as diferenças entre protonefrídeos e metanefrídeos. Então vamos ver isso agora, porque isso vai ser base para diversos grupos. A gente vai ver sistemas excretores protonefridial e metanefridial em diversos grupos. Comecemos então falando de protonefrídeos e metanefrídeos. Protonefrídeos à esquerda, metanefrídeos à direita. O protonefrídeo ele é composto por uma extremidade aqui, que é uma célula capuz. Essa célula capuz, ela vai apresentar flagelos, e o número de flagelos é variável, e dependendo desse número vocês têm as diversas classificações, solenócito, célula-flama, bulbo-flama, dependendo do número de flagelos e da morfologia das células. E além, esses flagelos, eles vão estar livres dentro de um duto que pode ser formado por uma única célula, a chamada célula-tubo, ou pode ser um canal com uma sequência toda de células, e nesse caso seria um canal intercelular. Aqui nesse exemplo é um canal intracelular, porque é tudo dentro dessa célula-tubo que está em corte, ela estaria fechada aqui em cima. Bem, o flagelo, ou os flagelos, nesse caso são 2, eles estão soltos aqui dentro e eles ficam vibrando. Ao vibrarem, eles promovem um fluxo de líquido, porque tudo isso está mergulhado dentro de um líquido celômico
ou pseudocelômico, ou então dentro de uma matriz líquida, né, um parênquima líquido, no caso de Plateumintes. Entre essa célula capuz e a célula tubo, ou as células tubo, se for um duto intercelular, vai haver interdigitações. O que são as interdigitações? São encaixes mais ou menos assim. Então são encaixes que deixam orifícios, ou seja, uma peneira. Então o flagelo batendo aqui dentro, esse flagelo gera um fluxo de líquido que atravessa essas fenestrações, esses orifícios que estão localizados nas interdigitações, e há um fluxo muito grande de líquido aqui para dentro desse canal, desse tubo. Ao longo do tubo, então, vai haver a reabsorção de água e outras substâncias e pode haver secreção também de alguns sais, até que a urina final seja eliminada pelo nefridióculo. E no caso do nefrídio? No caso do metanefrídio, desculpa. No caso do metanefrídio, vai haver uma abertura, que é geralmente um funil ciliado, o chamado nefróstoma ou nefrostômio. Isso está mergulhado dentro do celoma, os cílios batem. Ao baterem, geram um fluxo de líquido para dentro dessa estrutura, que vai continuar por um tubo nefridial. Ao longo desse tubo vai haver reabsorção de água, reabsorção de substâncias e eliminação de outras, secreção de outras. E aí produz a urina final, que é eliminada através do nefridióculo. Caso dos protonefrídeos, então, como eu falei, só repetindo o processo, essa estrutura, o protonefrídeo, está mergulhado dentro de um fluido extracelular, seja uma matriz extracelular, um parênquima no caso de Plateumintes, ou um pseudoceloma, ou um celoma verdadeiro. Mas ele está mergulhado dentro de uma cavidade corporal, ou não, no caso de Plateumintes, e vai haver, então, a célula capuz com os flagelos batendo, promove um fluxo de líquido, esse líquido atravessa a parede aqui, atravessa essas fenestrações e vai ser conduzido para dentro desse canal. Veja que aqui no caso o canal é intercelular, nós temos muitas células. Estas células, então, elas vão reabsorver água e outras substâncias. Pode haver secreção de algumas, dependendo do caso, mas isso é mais comum em metanefrídeos. E aquela que foi inicialmente produzida como urina primária vai sendo modificada até a produção da urina final, que é eliminada do corpo pelo nefridióculo. Os diferentes tipos de protonefrídeos, de que vocês já devem ter ouvido falar, solenócito, célula-flama, conforme eu falei agora há pouco, são basicamente dados os nomes pela quantidade de flagelos e características da morfologia da célula capuz, principalmente da célula capuz, as do tubo também. Mas vocês têm que é solenócito se houver um flagelo, como é o caso de anelídeos, né, de poliquetas, alguns têm, outros têm metanefrídeos, vocês vão ver isso na aula de anélida. Célula-flama é o nome, geralmente, de uma estrutura com o maior número de flagelos, é encontrado nas larvas trocófora, então todos os animais dos Eutrocozoa, são os filos que têm larva trocófora, que são Nemértia, Molusca e Anélida. Vocês têm um outro tipo aqui, bulbo-flama, típico de rotíferos. Rotíferos são animais pseudocelomados ou acelomados, dependendo da interpretação e do grupo. Vocês vão estudá-los com o professor André, dos Gnatífera. Aqui alguns outros exemplos de Igênia, são Plateumintes parasitários, vocês vão estudar com o André também. Priapúlida, são Cicloneuralia, vocês vão estudar com o Silvio, então já é dentro do grupo dos Ecdysozoa. E os metanefrídeos? Bem, nos metanefrídeos nós temos um sistema parecido, só que o metanefrídeo está mergulhado dentro de um celoma. E aí vocês vão ter
duas partes fazendo o processo. Vejam, a ultrafiltração ela não ocorre no metanefrídeo. A ultrafiltração ocorre no sistema EMAL. Então, metanefrídeos só são viáveis em animais com sistema EMAL. E guardem bem isso. Se houver uma redução do sistema EMAL, há também uma redução do sistema metanefridial para protonefridial. Então, uma coisa é acompanhada da outra. Por quê? Porque o metanefrídeo depende do sistema EMAL. Porque o processo de ultrafiltração ele vai ocorrer na parede do vaso sanguíneo. Aquelas fenestrações elas vão estar na parede, a tal parede, espaço entre as lâminas basais, lembrem-se, mas esse espaço entre as lâminas basais então vai permitir a formação de orifícios maiores por onde vão passar água e determinados tipos de substâncias. Então vocês veem aqui aminoácidos, açúcares, íons, toxinas, hormônios e tal. Isso passa para dentro do fluido celômico. Então, a grosso modo, o fluido celômico é a própria urina primária. Isso está mergulhado, então, ou nesse celoma, imerso nessa urina primária, está mergulhado o metanefrídeo, vocês têm a região do nefrostômio, o funil ciliado. Essa urina primária, então, pelo batimento dos cílios do nefrostômio, a urina primária que é o próprio fluido celômico, é conduzida para dentro desse duto. Aqui vai haver reabsorção de substâncias, pode haver secreção de outras, até a produção da urina final, que vai ser eliminada então do corpo pelo nefridiópolo. E vamos falar de embriologia. Comecemos a falar de embriologia, porque a embriologia é fundamental para a gente entender as relações entre os seres vivos, pelo menos de acordo com os conceitos que a gente tem hoje. E a primeira coisa são os tipos de ovos. E esses tipos de ovos, alguns vocês já devem ter ouvido falar, sem dúvida, mas o que determina um tipo de ovo é a quantidade de vitelo. Por quê? Porque se houver muito vitelo, o vitelo atrapalha as divisões celulares, ele dificulta a formação de membrana plasmática. Então ele retarda todo o processo das divisões. Então, a quantidade de vitelo presente no ovo, e vitelo, vocês sabem, é o alimento do embrião, já vem desde o óvulo, a quantidade de vitelo é determinante para todos os processos embriológicos que vêm pela frente. Então, os tipos de ovos. Quanto à quantidade de vitelo e distribuição, nós temos o chamado ovo isolécito, quando ele tem uma quantidade pequena de vitelo e igualmente distribuída pelo ovo. O ovo telolécito tem uma quantidade grande de vitelo e esse, sendo material mais denso, tende a se depositar na parte inferior do ovo. E o ovo centrolécito, entre outros. O ovo centrolécito é um ovo típico de artrópodes que vai ter o vitelo concentrado ao redor do núcleo. Não tem muito vitelo, geralmente, mas algumas formas têm sim. E ele está localizado principalmente ao redor do núcleo. Então, o vitelo, lécito, é o prefixo para vitelo, está no centro. Aqui, telo está na extremidade e aqui, igualmente distribuído, isolécito. Com relação à clivagem, então, houve a fecundação, o óvulo foi fecundado por um espermatozoide, formou-se um zigoto, e esse zigoto vai começar a se dividir. As divisões celulares, as clivagens, como é que elas podem ser? Elas podem ser, em primeiro lugar, holoblástica e meroblástica. Holo é total, então uma divisão holoblástica é aquela que divide completamente as células filhas, de alto a baixo. Então, um zigoto sofre uma primeira divisão nesse sentido longitudinal, formando 2 blastômeros. Esses blastômeros sofrem uma nova divisão, então cada um deles sofre uma, formando 4 blastômeros, todas essas primeiras no sentido longitudinal. Ou meroblástica. Meroblástica quando é? É quando a divisão não é completa, quando a divisão não vai até o final. Quando há uma quantidade tão grande de vitelo embaixo, depositado embaixo, como eu falei agora há pouco, que aí não se forma a membrana plasmática. Então o embrião só se divide na parte superficial.
Aí forma duas, depois cada uma delas se divide novamente longitudinalmente, temos 4 células em cima dessa massa inerte de vitelo. Além disso, a divisão pode ser igual ou desigual. Então temos 2 tipos. Divisão igual é quando a quantidade de vitelo é pequena e igualmente distribuída. Então, basicamente, um ovo isolécito. Não há nada que atrapalhe a formação da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática forma-se por igual entre as células filhas. Nós temos divisões iguais. Só que nos ovos que têm uma quantidade grande de vitelo, então os ovos telolécitos, e quanto mais telolécito, mais evidente isso fica, a primeira divisão é holoplástica total, claro, se não for desse tipo daqui. Mas quando a quantidade de vitelo não impede a formação da membrana plasmática na parte de baixo, então a divisão é total, forma células filhas de tamanhos iguais, mas a partir da terceira divisão, quando o eixo passa a ser, nesse sentido, latitudinal ou equatorial, então quando a divisão passa a ser transversal, o que acontece é que a quantidade de vitelo embaixo desloca o eixo da divisão para cima. E ao deslocar o eixo da divisão, ao invés da divisão ser no equador do embrião, ela passa a ser latitudinal, ela passa a ser ligeiramente mais para cima, formando células de tamanhos diferentes. E essas células são os micrômeros, que são os pequenos e sem vitelo, e os macrômeros, que são as células maiores, que ficam na parte de baixo, que é onde se concentra o vitelo. E isso leva à formação de polos animal e vegetal. E eu acho que vocês já devem ter ouvido falar esses nomes. De onde vem isso? A origem dos nomes é a seguinte. Você olhando esse embrião vivo, ó, ao microscópio, ele fervilhando, ele multiplicando o número de células em divisões celulares, você vê a parte superior dele com células menores e que realmente fervem, elas proliferam numa velocidade espantosa. Enquanto as células de baixo são muito mais lentas, muito mais devagar para se formar. Então, quando você olha a parte de cima, parece um animal, porque está se mexendo, está fervendo, fervilhando. Já a parte de baixo parece um vegetal, porque está parado. Então, dessa maneira, a gente tem a formação dos 2 polos. O animal, onde as células se dividem em uma velocidade muito maior, e o vegetal, onde elas se dividem em uma velocidade mais lenta. E então, os planos de divisão, eu já falei, temos o plano longitudinal, e aí 2 tipos de planos latitudinal. Eles são equatoriais, se for exatamente no meio da célula ou do embrião, e latitudinal, se for ligeiramente para cima. Então, se a célula, ao se dividir, tem o eixo deslocado para cima. E aí nós chegamos às clivagens radial e espiral, das quais eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e que são muito importantes para nós, principalmente para estudarmos relações evolutivas, relações filogenéticas, mas que ainda geram grande polêmica. Há muitos animais que seguem padrões de clivagem que a gente não sabe identificar bem se é radial ou se é espiral, e aí a gente fala em radial modificado, espiral modificado. Vejam, a clivagem radial ela é também chamada de indeterminada, e a clivagem espiral é chamada determinada. Por que isso? Porque na clivagem radial, as células filhas não têm destino fixo. Então, no caso da clivagem radial, se você tiver um zigoto dividido em 2 células, e essas células, se forem separadas, cada uma delas vai se comportar como um embrião e nós temos a formação de gêmeos, por exemplo. No caso da clivagem espiral, isso é absolutamente impossível. Cada célula tem o seu destino fixo. O destino de cada célula já é determinado desde o início. Então, se você tirar uma célula, um bloco de células de um embrião com clivagem espiral, se aquele embrião ainda for viável, se ele não morrer na hora, ele vai nascer com uma parte faltando.
que era a parte que seria devida àquelas células. Vejam, de onde vêm os nomes clivagens radial e espiral? A clivagem radial ocorre em ovos que sofrem divisão holoblástica igual, ou seja, tem uma quantidade de vitelo pequena e igualmente distribuída, e aí nós temos a primeira divisão longitudinal, formando 2 blastômeros, segunda divisão também longitudinal, formando 4 blastômeros, e aí a terceira divisão, que já é transversal, essa divisão, não havendo uma quantidade de vitelo que atrapalhe, ela vai formar células de mesmo tamanho, células iguais, e essas células, então, e à medida que elas forem proliferando, as células filhas, vão todas se dispor como se fossem os raios de uma circunferência. Daí o nome clivagem radial. É a clivagem típica de animais deuterostômios. Já a clivagem espiral, no início ela é igual, então a primeira divisão longitudinal, 2 blastômeros, segunda divisão também longitudinal, 4 blastômeros, só que a terceira divisão, que vai ser transversal, tem uma quantidade de vitelo grande embaixo, e essa quantidade de vitelo, ela dificulta a formação da membrana. Então o resultado é que o eixo da divisão celular ele é deslocado para cima, formando células menores em cima, que são os micrômeros, e células maiores embaixo, que são os macrômeros. Como o espaço é irregular, os micrômeros eles acabam se ajeitando entre os macrômeros, então eles ficam encaixados entre os macrômeros. E o resultado é que isso vai formando uma estrutura em espiral. À medida que as células continuam se desenvolvendo, parece que o embrião está se desenvolvendo numa espiral, exatamente pela diferença de velocidade entre as divisões celulares. Essa clivagem em espiral, ela é determinada, como eu falei já. Sendo determinada, a gente sabe o destino de todas as células do embrião. Isso já foi mapeado. Então, houve um cientista, ainda no século XIX, que trabalhava com poliquetas, com nereis, e ele montou todo um sistema de classificação, dando nomes, atribuindo nomes a essas células e verificando o que cada uma delas formaria no futuro. Então, ao longo da ontogenia do animal, o que essas células originariam. Esse sistema é um sistema cheio de letras e números. Aqui, o nome de cada célula é esse, um Azinho, um Dzinho, um, etc. Então, esses nomes são nomes que você olha, se assusta, acha que é extremamente complicado, mas não é. Não é, ele é muito simples, é um sistema muito simples, muito fácil de entender. E eu vou explicá-lo para vocês agora. Então vejamos como é. Vejam, embrião, fecundação de óvulo com espermatozoide, formou o zigoto. Esse zigoto vai sofrer a primeira divisão longitudinal, formando 2 células filhas. Segunda divisão, também longitudinal, forma 4 células filhas. Então nós temos 4 células filhas que nós chamamos de A, B, C e D, ou Azão, Bzão, Czão e Dzão, macrômeros, letra maiúscula. Como é que eu sei quem é A, quem é B, quem é C e quem é D? Olha, você olhando, é tudo convenção, mas você pegando o embrião, olhando pelo lugar onde será o futuro polo animal, porque nem polo animal ele tem ainda. Então, olhando do topo, de cima, por onde será o futuro polo animal, a célula à frente, isso é no estágio de 4 células, que se dá o nome, a célula à frente é A, e no sentido horário, B, C e D. Então é dessa maneira, muito original, que eles denominaram as células. E agora, quando as células se dividem? A partir do momento que esses macrômeros originais vão se dividir, as células filhas, cada macrômero vai dar origem a um micrômero e outro macrômero. Então o vitelo concentra-se embaixo, de maneira que a célula de cima será menor, será um micrômero, e se é micrômero tem letra minúscula. Agora, quando for a próxima divisão, vocês já sabem que essa próxima divisão ela é transversal e que, nesse caso, pela quantidade de vitelo, o eixo da divisão é deslocado para cima,
formando micrômeros e macrômeros. Os micrômeros vão receber letra minúscula, porque são micro. Macrômero, letra maiúscula, porque é macro. Fruto da primeira divisão desses 4 macrômeros originais vão ser as células 1, porque é a primeira divisão dos macrômeros originais, 1Dzão, Czão, Bzão e Azão do outro lado, não aparece ali no esquema, seriam os macrômeros. E eles deram origem, o Czão original deu origem a 1Czão e 1Czinho. Bzão original deu origem a 1Bzão, 1Bzinho. Azão original deu origem a 1Azão, 1Azinho. E o Dzão original deu origem a 1Dzão e 1Dzinho. Então nós temos isso aqui. Cada macrômero original, na primeira divisão, formou um macrômero e um micrômero. O micrômero sempre vai dar origem a micrômeros. Micrômero não tem vitelo, então ele só vai dar origem a micrômeros. Já o macrômero, a cada divisão, forma outro macrômero, ou seja, ele se mantém, mais um micrômero. Então, vamos ver como é que isso ocorre. Isso ocorre para todos os grupos, A, B, C e D, mas eu vou me restringir apenas ao D, porque é onde está uma célula que eu quero chegar. Mas vocês pensem que tudo isso se aplica também a todos os outros grupos de macrômeros, Azão, Bzão e Czão. Então, como eu já disse, o macrômero Dzão, ele vai se dividir, vai dar origem a um micrômero, que é chamado de 1Dzinho, porque é a primeira divisão do macrômero original, e mantém-se o macrômero na célula que fica no polo vegetal, que é a 1Dzão. Então, 1Dzão e 1Dzinho. Quando o micrômero se divide, como eu disse, ele só forma micrômeros. Já o macrômero, quando se divide, forma um macrômero e um micrômero. Então, esse micrômero 1Dzinho vai se dividir, dá origem a 2 micrômeros. Esses micrômeros, quando se formam, eles sempre levam atrelado o nome da célula-mãe, o nome completo da célula-mãe. Qual o nome da célula-mãe? 1Dzinho. Então, o nome das células filhas obrigatoriamente começa com 1Dzinho. Aí vai haver um complemento. Qual é esse complemento? Vejam, é um desenvolvimento em espiral. Sendo em espiral, uma célula filha vai ficar ligeiramente mais alta do que a outra. Uma vai ficar mais próxima ao polo animal e outra mais próxima ao polo vegetal. A célula mais próxima ao polo animal recebe o prefixo 1. E a célula mais próxima ao polo vegetal, o prefixo 2. Como? Assim. Micrômero se divide e gera 2 células filhas. As 2 células filhas levam o nome inteiro da célula-mãe, 1Dzinho. A mais próxima ao polo animal recebe o número 1. A mais próxima ao polo vegetal recebe o número 2. E o macrômero, o 1Dzão, vai se dividir também. Cada macrômero, a cada divisão, vai formar um macrômero e outro micrômero. Então, temos 2 células filhas de tamanhos desiguais. Agora, vai ser mais uma divisão, ou seja, a segunda divisão a partir do blastômero original. Então, o número aqui da frente muda, porque é a segunda divisão em relação ao original. Então, nós temos a 1Dzão se divide formando 2Dzão e 2Dzinho. Agora, cada uma dessas vai se dividir novamente. E tenham na cabeça, micrômero só produz micrômero. E todas as células filhas do micrômero levam o nome completo da célula-mãe. Portanto, essa célula 1Dzinho1, ao se dividir, vai dar origem a 2. Essas 2, o nome delas começa com 1Dzinho1. E aí, qual vai ser o nome dessas 2 células filhas? A mais próxima do polo animal, 1Dzinho1,1. A mais próxima do polo vegetal,
um Dzinho 1, 2. Vejam, isso não é um Dzinho 11 e um Dzinho 12. Não. Isso é um Dzinho 1, 1 e um Dzinho 1, 2. Porque mantendo esses números separados, você rastreia toda a trajetória dessa célula, todo o desenvolvimento ontogenético desde o macrômero original. E a célula 1, Dzinho 2 vai se dividir. O que ela vai formar? Mesma coisa. Um Dzinho 2, 1 para a célula mais próxima ao polo animal e um Dzinho 2, 2 para a célula mais próxima ao polo vegetal. Ah, e agora? 2Dzinho muda alguma coisa? Muda o nome, mas o processo é o mesmo. Ou seja, a célula 2Dzinho vai se dividir e forma 2Dzinho 1, na célula mais próxima ao polo animal, 2Dzinho 2, a célula mais próxima ao polo vegetal. Ah, e a 2Dzão? Mesma coisa que já aconteceu aqui. Macrômero se divide e forma um micrômero e um macrômero. É a terceira divisão em relação ao original, então leva o 3 na frente. Vamos fazer mais uma etapa? E olha, nessa etapa eu não coloquei bolinhas porque não cabia, mas o processo é o mesmo. Então só não tem bolinha porque não cabe, não achem que tem coisa diferente que não tem não. Então vamos aqui. Um Dzinho 1, 1 se divide a mais próximo ao polo animal, um Dzinho 1, 1, 1. Não é 111. É um Dzinho 1, 1, 1. E a próxima ao polo vegetal? Um Dzinho 1, 1, 2. Célula 1Dzinho 1, 2 vai se dividir, as duas células filhas carregam o nome completo da célula mãe, com o prefixo 1 para mais próxima do polo animal e 2 para mais próxima do polo vegetal. Mesma coisa para a célula 1Dzinho 2, 1. A mais próxima ao polo animal, 1Dzinho 2, 1, 1. Mais próxima ao polo vegetal, 1Dzinho 2, 1, 2. A de baixo, 1Dzinho 2, 2. Mais próximo ao polo animal, 1Dzinho 2, 2, 1. Mais próximo ao polo vegetal, 1Dzinho 2, 2, 2. A célula 2Dzinho 1 vai se dividir e ela forma 2Dzinho 1, 1, a mais próxima ao polo animal, 2Dzinho 1, 2, a mais próxima ao polo vegetal. Ah, e a 2Dzinho 2? A célula filha dela mais próxima ao polo animal é 2Dzinho 2, 1, e a mais próxima ao polo vegetal, 2Dzinho 2, 2. Ah, e a 3Dzinho? Mais próximo ao polo animal, 3Dzinho 1, mais próximo ao polo vegetal, 3Dzinho 2. E a 3Dzão vai se dividir e forma 4Dzinho e 4Dzão. Espero que dê para entender. Dúvidas, se vocês tiverem, podem tirar comigo ou com os monitores, como vocês sabem. Você olhando esses números parece uma coisa extremamente complicada, mas não é. Isso tem importância fundamental para o que a gente vai ver agora, que é o destino de cada uma dessas células. Então nós temos, nesse estágio daí, nós já temos a diferenciação daquilo que serão ectoderme, endoderme e mesoderme. E qual vai ser, então, o conjunto de células responsável por cada um desses folhetos? Vejam, a ectoderme ela é dada pelos primeiros 3 quartetos de micrômeros, ou seja, tudo que for 1, 2 e 3. E micrômero, letra minúscula. Então, nesse caso daqui, os primeiros 3 quartetos de micrômeros é tudo que tem 1, 2 e 3 na frente e letra minúscula. Além dos Ds, não esqueçam, temos os As, temos os Bs e temos os Cs, que não estão representados aqui. Então, tudo isso dará origem à ectoderme. E a endoderme? A endoderme são os 4. Tudo que é 4, exceto a 4Dzinho. Então, tudo que é 4 vai dar origem à endoderme. No caso do ramo D, digamos, é apenas a célula 4Dzão. Mas não esqueçam, tem 4Azão, 4Bzão, 4Czão também. E tem 4Azinho, 4Bzinho e 4Czinho.
Ah, e o 4Dzinho? O 4Dzinho é uma célula muito especial, recebe o nome de mesentoblasto, e esta célula, ela, e única e exclusivamente ela, dará origem a toda a mesoderme nos animais com segmentação em espiral. Então essa é uma sinapomorfia que une todos os animais com segmentação em espiral. A mesoderme origina-se de uma única célula no embrião, que é a célula 4Dzinho, também chamada de mesentoblasto. Esse mesentoblasto localiza-se na parte posterior do embrião, fica nessa região, porque nessa hora, vocês vão ver daqui a pouco, a epibolia, o que acontece, a formação da gastrulação, os micrômeros eles vão envolvendo os macrômeros. Então vocês vão ver essa, apesar de ser micrômero, ele vai ter na parte de baixo do embrião, porque eles envolveram os macrômeros que vão estar por dentro. Vocês vão ver daqui a pouco isso. Mas essa célula 4Dzinho, e o campo, tudo isso vai ser originado a partir das células filha dela, isso então vai formar a mesoderme, e essa mesoderme ela vai sempre ser formada a partir da região posterior do animal. Vocês vão ver na formação do celoma e dos metâmeros, também vocês vão ver daqui a pouco, que os novos metâmeros são sempre adicionados a partir dessa região. Então o animal cresce a partir da extremidade posterior. É um crescimento chamado teloblástico. Isso é muito característico de anelídeos e também de artrópodes.